Esse vídeo aqui de hoje vai servir como uma base para o exercício espiritual da filosofia antiga chamado de física, também conhecido como pesquisa aprofundada, teses ou exame aprofundado, aquepeses. Por que eu vou fazer um vídeo antes do exercício espiritual, coisa que não vai acontecer em outros? Porque o exercício da física geralmente vai ter um certo preconceito na comunidade filosófica ou com o pessoal de humanas. Porque geralmente existe uma tendência desse pessoal achar que, pelo nome ser física ou pesquisa aprofundada, o filósofo ele sempre vai gerar no seu exercício espiritual um conhecimento mecânico, astronômico, da própria física, da química, da engenharia, da medicina, mas não é exatamente assim. É esta pesquisa aprofundada, com certeza, mas 50%. Como é que eu sei disso? O Pierre Hadot, que é o cara que escreveu o livro dos exercícios espirituais na filosofia antiga, demorou 40 anos para fazer esse livro aqui, ó, O Véu de Ísis. A Ísis é a deusa egípcia que representa a natureza e ela está sempre escondida em múltiplos véus, como se ela tivesse acortinada, tivesse muitas cortinas enroladas nela, né? Já vou dar um spoiler aqui. É como se fosse essa mulher aqui. E aí ele mostra uma frase de Heráclito, no início desse livro, que diz Physis creptestai pilei. A natureza ela ama ocultar-se, ela tem desejo de permanecer escondida. Ou seja, é um pouco ao contrário do que Jesus fala, que a verdade já está exposta. Não, Heráclito vai dizer nem a pau. Assim, a verdade quer mais é se esconder, porque o homem, se ele descobre a verdade, ele vai lá e manipula, domina. E é isso que, de certa forma, a atitude prometeica, que é uma das atitudes do homem em relação à natureza, que o Pierre Hadot fala no livro, vai fazer. Vai dominar a natureza e usar a natureza ao seu bel prazer. Uma outra atitude que lhe caracteriza é a órfica, que é ao contrário, é uma atitude desinteressada. É uma atitude contemplativa, onde o filósofo ele se abre para experienciar em um nível altamente abstrato um sentido panteísta da natureza. Ver o sagrado, ver os deuses no vento, no sol, no mar, no deserto, nas árvores, nas pedras, em tudo que o cerca. E esse desinteresse é sem querer saber a última verdade, porque se a verdade se escondeu, ela tem seus motivos. Uma frase de Nietzsche, se eu não me engano, que também está dito nesse livro. E aí o filósofo órfico ele vai respeitar. O Orfeu, por exemplo, ele é aquele cara que, filho de Apolo, e Apolo é o deus da poesia e da música, ele vai ficar tocando a sua lira, vai ir para o meio da floresta para tocar, e até os animais selvagens passam a ser domados e começam a se aproximar dele, porque ele se torna amigo da natureza. As árvores elas se envergam frente a Orfeu para ouvir a música dele. É uma música assim, de deleite, de contemplação, de união. Já a atitude prometeica vem de Prometeu. E o que é o Prometeu? Quem é o Prometeu? Quem é esse cara? O Prometeu, ele é um homem que amava os outros homens e mulheres, a comunidade chamada humana. E aí ele vai roubar o fogo de Zeus, porque até então somente Zeus, na mitologia grega, tinha o domínio do fogo. Só que ele vai até lá, pega o fogo de Zeus e entrega para os homens, porque senão a sociedade não tinha como se desenvolver. Era até difícil de sobreviver. Então, a partir disso, começa a desenvolver a cultura, começa a desenvolver a culinária, começa a desenvolver as artes, e principalmente, daí nesse sentido, a mecânica, a ciência, a astronomia, engenharia, tudo que eu já falei antes. Até aí, ok, porque foi uma atitude de amor, né? Ele se obrigou a fazer isso. Só que o Pierre Hadot mostra que a história da evolução... A história da evolução humana através da pesquisa à natureza levou o homem ao que a gente está hoje, né? Falar sobre essas questões de aquecimento global, exploração do capitalismo em relação à natureza, porque o capitalismo tem sempre que estar produzindo, ele precisa de matéria-prima, daí pega mais, estimula o desejo das pessoas, daí conforme as pessoas desejam mais, precisam vender mais e precisa de mais matéria-prima. E aí é um rolo só. Só que eu acho que a melhor metáfora filosófica para demonstrar a atitude prometeica, além do capitalismo que é interessante, é pegar Kant. Porque o Kant ele tem uma frase que é o seguinte: o filósofo ou o cientista, ele é como um juiz que vai até a natureza e obriga ela a responder o que ele quer saber. Então, nunca é uma coisa órfica e poética no sentido de querer se unir com a natureza. E o poeta, ele quer também saber a verdade. Ele tem esse desinteresse, mas ele quer saber a verdade e eu já vou explicar o porquê. Mas
a pessoa, o cientista, o filósofo da atitude prometeica, é na base da faca. Os caras são faca na bota, ou faca na natureza, literalmente. Porque daí já vai ter o Hipócrates, por exemplo, que ele é médico, o pai da medicina, se não me engano, e ele vai dizer que sempre a gente precisa machucar para depois aprender a evoluir. Por exemplo, quando a gente abre o sapo, os caras no início da medicina começavam a abrir os animais para ver o que é que tem e tudo mais, eles precisavam matar, precisavam machucar, precisavam forçar a natureza a responder o que eles queriam saber. Mas claro, foi por isso que a gente desenvolveu a medicina. Tem até uma questão muito interessante que é, na mitologia, o Orfeu perde a sua mulher, a Eurídice. Mas possivelmente, até mesmo Orfeu cederia aos remédios e à medicina que a gente tem se fosse para recuperar sua mulher. Ele não é um cara que, não, eu vou através da poesia aqui sustentar o meu luto e já era. Se tivesse algum cientista que oferecesse um remédio que revive a mulher, até Orfeu, que é o filho do pai da medicina, quer dizer, o filho do pai da poesia, o Apolo, iria aceitar esse remédio. Então, existem essas questões ambíguas, né? Mas, enfim, a atitude órfica, como eu já comentei, ela não é totalmente desinteressada. Ela tem um desinteresse respeitoso, na medida que o poeta sabe que ele vai conseguir em algum momento desvelar a natureza por causa dessa união amorosa que vai ter com ela. É como se literalmente o poeta fosse um trovador. Ele quisesse conquistar a natureza, a Ísis, com seus véus, para que em algum momento de lua de mel ela tirasse a roupa sem que ele tenha que ir lá e tirar. E, inclusive, existe essa crítica, olha que interessante, do poeta contra o cientista, como se o cientista ele não fosse aquele cara que se apaixonasse pela natureza e respeita ela no seu momento. Não, ele é como se ele fosse um estuprador. Ele sequestra uma mulher, tira a roupa dela e distribui para todos os homens. Olha que pesado. Mas é mais ou menos essa a crítica poética que existe em relação à ciência, que descobre as coisas novas. Até Descartes ele tenta se defender disso, dizendo, cara, é pelo bem da humanidade que eu compartilho o que eu descubro. É meio óbvio que eu vou fazer isso. Mas, enfim, né, os poetas eles vão dizer que toda essa pesquisa está sempre querendo machucar a natureza, e daí está só incentivando esse rolo aí de ficar sempre indo em cima da Physis, ou da Ártemis, ou da Ísis, que são nomes diversos para natureza. Então, é muito interessante que o poeta órfico, ele vai sempre desvelar também a natureza, como mostra aqui. O Apolo vai estar desvelando a Ísis, no caso aqui, eu não sei se é a Ísis, é a Ártemis, né, que é grega, através da poesia. Ele também vai descobrir a verdade. São dois caminhos de relação. E o Pierre Hadot deixa muito claro, nenhum dos dois é certo, nenhum dos dois é errado. São dois naturais, que são do impulso do humano de querer saber. Physis creptestape lei. A partir do momento que o homem descobre que a natureza ama ocultar-se, e que existe uma verdade por trás dessa coisa aparentemente que a gente conhece aqui, mas não é o a priori, por exemplo, né? Ou não é a arqué, não é o fundamento último, ou não é a essência primeira e última de tudo que existe, o filósofo vai atrás, ele quer saber. E aí surge, então, esses dois caminhos. Nos próximos vídeos, então, eu vou explicar exatamente o que para Marco Aurélio, para Epicteto, para o epicurismo, para o Sêneca, como é que eles fazem, como é que eles enxergavam e para que serve o exercício espiritual da pesquisa aprofundada ou do exame aprofundado, aquepeses e zeteses. Até mais!